O fato é que São Paulo ainda sofre com a falta de energia em muitas e muitas residências. No comércio também. O Luiz Felipe Nunes está acompanhando a situação específica do pessoal do comércio. Fala, Luiz Felipe. Muito boa tarde, Ronald, Zaidan, Manuel. Boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Seguimos pelas ruas da capital paulista para acompanhar, ver, entender os problemas causados pela falta de energia elétrica, problemas que se agravaram nesta quarta-feira e seguem causando prejuízos a diversos estabelecimentos comerciais, fora todos os moradores da cidade de São Paulo que são impactados e da Grande São Paulo também. Hoje estive no centro da capital paulista acompanhando a situação da Avenida Senador Queiroz, porque na altura do número 611 existe o Bolsão de Compras, é um local próximo à rua 25 de março e por lá é um grande centro comercial, mas que está parcialmente paralisado. Isso porque a energia caiu na quarta-feira, ainda não foi restabelecida, por isso quem consegue vender faz uma técnica de guerrilha, digamos assim, porque vende no escuro com a bateria da maquininha de passar cartão que restou ou que consegue ser carregada em algum outro ambiente, e existe até um gerador que foi fornecido pela Enel, quem passar pela via consegue ver, mas mesmo assim não consegue suprir toda a necessidade que é necessária neste local. E não é o único ponto que está sofrendo. Um balanço da Associação Comercial de São Paulo registra que nestes dias, até agora, de falta de energia elétrica, o comércio paulistano já perdeu 77 milhões de reais. E isso só até hoje, mas como os problemas persistem, esse número deve subir e a cada hora que passa ele cresce ainda mais. Portanto, situação complicada ainda na capital paulista. Ronald. Valeu, obrigado, Luiz. Observando aqui a tabela de informação de áreas sem energia, segundo a Enel, agora são 456 mil, um pouco mais, de residências sem energia, o que equivaleria a 7,87% do total. A Maju Arruda Leite acompanhou o prefeito Ricardo Nunes, ele falou de novo sobre a intervenção federal na Enel. Fala, Maju. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a Enel mente ao dizer que tem 1.500 equipes trabalhando para normalizar o serviço aqui em São Paulo. Segundo o Ricardo Nunes, 10% dos clientes seguem sem energia, enquanto as outras distribuidoras não chegam a 1%, e essa situação evidencia a má gestão da empresa. Quem está com esse índice altíssimo, né, ainda no terceiro dia, de praticamente 10% no geral, ainda de falta de energia, nenhuma das outras concessionárias tem 1%, próximo de 1% dos seus clientes sem energia. Só para a gente poder entender que realmente os ventos existiram, ventos de 90 km por hora, como diz a escala de Belfort, é capaz de arrancar uma árvore saudável, é algo de fato que aconteceu. Mas a ação para restabelecimento entre as concessionárias que tem aqui a concessão da energia no estado de São Paulo, a Enel é aquela que tem um desempenho absolutamente pior do que as demais. Acho que é importante fazer esse comparativo. Assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes voltou a pedir a intervenção federal na Enel e reforçou que a continuidade da empresa aqui na capital se tornou insustentável. Nós tivemos um caos em 2023, caos em 2024, caos em 2025 e que se essa empresa continuar, nós vamos continuar tendo caos em 2026, 27, 28 e aí por diante. Então a gente precisa convencer o governo federal de que chegou no limite, aliás já passou, né? Nós extrapolamos o limite para que tenha uma intervenção nessa empresa e que seja substituído por uma empresa que dê atendimento à população. Conversei hoje de manhã, o Tarcísio me ligou, com vários deputados federais, acho que chegou no ponto de dar um basta e virar essa página e colocar aqui uma empresa que possa atender a população e a gente não ficar todas as vezes nesse estado de calamidade, de caos, com as pessoas sofrendo. A Rádio Bandeirantes procurou a Enel para ter um posicionamento diante as falas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mas ainda não teve um retorno. Volto com vocês. Valeu, Maju. A história da intervenção continua, principalmente sendo defendida pelo prefeito e pelo governador, Zaidan.
Agora, é aquela história, né, Ronald? Eles precisam apontar exatamente o que pode ser feito. O que a empresa não faz, que outros fariam. Isso tem que ser apontado, né? Não adianta apenas você usar o inimigo fácil, né? Que você consegue rapidamente direcionar todas as irritações, as frustrações, as raivas para aquele alvo. É preciso saber o que outros podem fazer no caso de uma intervenção. Agora, se a empresa... Há um contrato. Se o contrato não é respeitado, se uma das partes não cumpre o contrato, se a empresa não cumpre o que está nos termos do contrato, você tem base jurídica para um rompimento unilateral, que tem de passar pelo governo federal, todo mundo sabe. Agora, é preciso demonstrar isso. Se o contrato não está sendo descumprido, é porque foi um contrato mal feito, né? E aí é preciso trabalhar para que ou haja outro tipo de contrato ou outra empresa seja contratada com outro tipo de contrato. Mas é muito simples. O Ricardo Nunes e o Tarcísio, eles estão usando aquele recurso mais fácil, né? Então eles apontam para a Enel como quem diz para a população, canalize a sua raiva para essa empresa, ela é culpada. Pode ser que seja inteiramente culpada, mas isso não demonstrar onde está o erro e o que outros poderiam fazer que ela não faz. E se o que ela faz concretiza, materializa descumprimento do contrato. Essas coisas têm que ser demonstradas, porque é muito mais fácil você ficar apontando, né? Eu sei que todos estão com raiva, então direcionem a raiva ali para a empresa. Mas é preciso demonstrar que toda a responsabilidade é da empresa, inclusive o que está sendo feito para que as árvores sejam mais bem cuidadas em São Paulo, uma série de coisas, né?